Olá, tudo bem com vocês? Vamos estudar a concentração da solução. A concentração de uma solução deve ser expressa em unidades quantitativas. A quantidade relativa de uma substância é conhecida como concentração e é expressa em diferentes unidades. Aqui a gente vai estudar a densidade, que é um tipo de concentração. Relacione a massa e o volume da solução. Geralmente, as unidades são usadas em gramas por ml ou grama por centímetro cúbico. Devemos tomar cuidado, pois a concentração comum relaciona a massa do soluto com o volume da solução. E a densidade é a massa da solução com o volume da solução. Então, qual que é a diferença entre a massa do soluto e a massa da solução? Massa do soluto é representado por M1 e vai representar o quê? A quantidade de soluto dissolvido. E a massa da solução vai ser a soma da massa do soluto mais a massa do solvente, que no caso a principal é a água. Então a massa da solução, ela vai ser o M e vai ser a massa do soluto mais a massa da água, que é o solvente. Então, a densidade é a massa da solução. Massa da solução é M1 mais M2. Então, no lugar do M, eu posso colocar M1 mais M2 sobre o volume. Então, densidade, o D representa a densidade, D minúsculo, o M minúsculo representa a massa da solução total e o V representa o volume, que pode ser ml ou centímetro cúbico. Então, por que tem esse cubo desenhado aqui, professor? Esse cubo é para você entender que um cubo ele tem 3 lados iguais, né? Então, cada vértice do cubo está ligando uma, duas, 3 arestas. Então, se eu falar 1 centímetro cúbico, quer dizer que cada aresta dessa, qualquer uma dessas arestas tem 1 centímetro. Então, se eu tenho 1 centímetro, 1 e 1, o volume do cubo é 1 centímetro cúbico. É 1 vezes 1 vezes 1. Então, centímetro vezes centímetro fica centímetro cúbico. Tá bom. E o que isso tem a ver? Olha, o que eu quero dizer para vocês é que sempre que você tiver o volume de 1 centímetro cúbico, vamos imaginar que isso seja um copo, que tem uma abertura, né? Que você pode depositar aqui dentro uma substância. Então, o que vai caber dentro de 1 centímetro cúbico? 1 ml. Então, sempre, se você tiver 1 centímetro cúbico de água, você tem 1 ml de água. Então, a quantidade e o volume, então, volume em centímetro cúbico e ml vai ser sempre igual. Se você tem 600 centímetro cúbico, você vai ter 600 ml. Se você tem 500 centímetro cúbico, 500 ml. Eu só quero dizer para você que o volume que cabe em 1 centímetro cúbico é igual ao volume que cabe em 1 ml. Para quê? Para você entender que tanto faz falar densidade em ml ou em centímetro cúbico. Todos os dois vão corresponder à mesma quantidade de volume. Eu vou fazer os exemplos para vocês. Calcule a densidade. Então, já pediu densidade. Eu vou colocar sempre as informações aqui. De uma solução que foi preparada adicionando 50 gramas de soluto. Soluto. O que é soluto? M1. Então, 50 gramas de soluto. Gramas é massa. Então, é massa de soluto. Gramas de soluto é massa de soluto. Então, massa do soluto é M1. Em 400 gramas de água, massa de água. Então, a massa de água é 400 gramas. Outro detalhe, a densidade da água
é 1 gramas por centímetro cúbico. Qualquer massa de água que você tiver, se você tem 300 gramas de água, então você pega a massa de água, divide pelo volume da água, vai ser 1. Ou seja, qualquer massa que você tiver vai ser igual ao volume, porque a densidade da água é 1. Para o resultado dessa divisão ser 1, os dois valores sempre vai ser igual. Se eu tenho 1000 gramas de água, eu tenho 1000 ml de água, ou 1000 centímetros cúbicos, né? ml com centímetro cúbico é a mesma coisa. Se eu tenho 800 gramas de água, eu tenho também 800 centímetros cúbicos, porque 800 dividido por 800, a densidade é 1. Então, a massa da água e o volume da água sempre vai ser o mesmo. Pode ser centímetro cúbico ou ml, tá? No caso de solução, a gente sempre usa ml porque solução é líquida. Tá bom. Então, sempre você vai repetir. A massa e o volume vai ser igual. Professora, mas e a quantidade de soluto? Olha, quando você dissolve o soluto no solvente, o volume não aumenta. Só se sobra no fundo. Aí a solução fica saturada com corpo de fundo, aí vai sobrar. Mas as soluções que a gente trabalha, ela tem a concentração pequena, então o volume não vai alterar. Mesmo que você acrescenta soluto na água, o volume da água continua o mesmo. Você tem 1 litro de água e acrescenta ali 200 gramas de sal, vai continuar 1 litro de água com sal, porque o sal vai ocupar os espaços vazios entre as moléculas de água. Tudo isso que eu estou passando para vocês, vocês não devem esquecer. Então, eu vou fazer o cálculo. O que ele pediu? Densidade. Então é fácil. Densidade é a M1. Ele te deu M1 mais M2, então vou usar essa fórmula. Se ele te desse só a massa total, você poderia usar essa fórmula. Mais M2 sobre o volume. Qual que é a densidade? É o que ele quer saber. Qual que é o M1? 50. Qual que é a massa da água? M2? 400. Então, sobre o volume é a mesma massa da água, sempre vai repetir esses dois aqui. Então, densidade é igual a 450 dividido por 400. Densidade, 450 dividido por 400, isso vai dar um valor de 1,125 gramas por ml ou por centímetro cúbico, que eu coloquei aqui, eu vou usar o mesmo, mas tanto faz. Determine a massa, então pediu a massa de soluto, soluto é M1, necessária para preparar 600 ml de solução. Então, o volume da solução é 600 ml. Olha, como o volume da solução é 600 ml, com densidade igual a 1,2 gramas por ml. Então, eu tenho M1, quando eu tenho M1 eu vou usar essa fórmula. Densidade é igual a M1 mais M2 sobre V. Tá faltando alguma coisa aqui. Eu quero descobrir o M1. Mas cadê o M2? Lembra que eu falei para você que M2 e volume vai ser sempre igual? Então, qual que é o volume? 600? M2, 600. Gramas, massa é gramas, volume é ml, massa é gramas, tá? É igual só o valor. Então, eu vou fazer aqui, densidade é quanto? Eu tenho o valor da densidade, 1,2. Igual, qual que é o valor do M1? Eu não tenho. Mais M2, qual que é o valor do M2? 600. Sobre, qual que é o volume? 600 também. Não pode cortar não, gente, que aqui não está multiplicando, viu? Isso aqui vai dar uma multiplicação cruzada. Então, sempre eu passo a letra para o lado de cá primeiro. Então, vai ficar M1 mais 600. Eu passo porque eu gosto que já fica a letra do lado direito, antes da igualdade. 1,2 vezes 600 vai dar 720. Então, eu multipliquei já, 1,2 vezes 600. Então, agora o M1, o mais vai passar para lá, menos 600.
Isso aqui tem vírgula não, viu, gente? Disfarça aí. M1 é igual a 720 menos 600, eu tenho 120 gramas de soluto. Calcule a massa do soluto, então agora pediu M1 de novo, contida numa solução, o qual está dissolvido em 600 gramas de água. Então a massa 2 é 600. Lembra que a massa e o volume sempre vai ser igual? Volume ml. Sabendo que sua densidade é igual a 1,5 gramas por ml. Pessoal, para resolver, sempre você vai ter que fazer isso aqui para mim. Senão você não vai conseguir montar a sua fórmula. Então, você vai copiar aqui M1 mais M2 sobre V. Qual que é a densidade? Você tem o valor dela, 1,5. Qual que é o M1? Você não tem. Qual que é o M2? 600 sobre 600, que é o volume. Então, multiplica cruzado, vai dar a mesma conta da outra, né? M1 é 600, mesma forma de fazer, que eu quero dizer. 1,5 vezes 600, 900. Então, eu tenho 900. O 600 está somando, vai passar subtraindo. M1 igual a 300 gramas de soluto. Ok? Espero que tenham entendido. Fica com Deus.